Vamos lá, galerinha, vamos continuar aqui fazendo a correção do exercício contextualizado. Uma formiga sai do ponto A e segue por uma trilha representada pela linha contínua até chegar ao ponto B, como mostra a figura abaixo. Então, ela está no ponto A, então ela vai pela uma linha contínua até chegar ao ponto B. Ok? A distância em metro percorrida pela formiga é... Então, a gente percebe que aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, né? Aí eu continuo. Aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 90. Eu sei que a soma do triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Ok? Se aqui eu tenho 60... Aqui, se eu for analisar aqui como um triângulo maior, que eu tenho que sempre analisar isso, né? Aqui vai ser 60, aqui vai ser 90, então aqui vai ter que ser um ângulo de 30 graus. Porque 90 mais 60 mais 30 vai ser igual a 180, ok? Então, aqui eu tenho que trabalhar com dois ângulos. Então, eu tenho de 60 e de 30 graus. Tá? Então, de 30, eu vou ter que achar o valor de x, né? E o valor de y. Vamos lá? Aí, a gente separa o triângulo, né? Porque aqui eu tinha 3, um valor de 3. Só que aí, eu separo ele, porque eu tenho um triângulo maior, né? Aí, eu tenho dois menores, quando eu faço essa separação. Então, eu vou calcular o de 60. O de 60 eu tenho cosseno, né? Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, cosseno de 60, faço regrinha de 3 aqui, que é igual a 4 metros, ok? Depois, eu vou calcular de 30, tangente de 30, tá? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí, achei o valor de y, que é igual a raiz de 3. Ok? Aí, eu vou somar 2 mais 4 mais 1, mais raiz de 3, mais raiz de 2. Tá aqui, ó, o resultado dele. Tranquilo? Vamos passar para outra questão. Uma coruja está pousada em R, o ponto mais alto de um poste, a uma altura H de um ponto P no chão. Ela é vista por um rato no ponto A, no solo, sob um ângulo de 30 graus. Aí eu tenho dois ângulos também, ok? Primeiro eu vou calcular o de 30, depois eu calculo o de 45, tá? Então, eu vou calcular primeiro o triângulo maior para depois o triângulo menor. Aí tá falando, o rato se desloca na linha até o ponto P, onde a coruja agora sob um ângulo de 45 graus, com o chão e uma distância de BR de 6 raiz de 2. Com base nessas informações, né, A, B e P, alinhados, desprezados de uma estrutura do poste, pode-se afirmar que a medida do deslocamento de A a B, esse deslocamento aqui, né, em metros é o que? Aí tem os dados aí. Aonde tem raiz de 3, eu vou substituir por um raiz de 3, tá? A alternativa é a B, vamos ver por que é a alternativa B. Aqui, como eu falei para vocês, primeiro eu vou calcular o de 45, que é cateto oposto, né? Seno de 45 sobre hipotenusa, faço, multiplico o cruzado, tem que fazer racionalização de denominadores, x igual a 6, depois eu vou calcular tangente de 45, aí eu vou calcular tangente de 30, aí aqui tá a alternativa, ok? Fazendo regrinha de 3, não esqueçam, ok?
Na próxima questão, eu tenho uma atleta que se desloca a uma velocidade de 10 km ao longo de uma reta OP, então, que forma um ângulo de 30 graus com uma reta OX, partindo sempre do ponto O, ponto de origem. Após 3 horas, qual é a distância dela? Alternativa B, vamos ver por que é a alternativa B. Eu tenho seno de 30 é 1/2, né? Então, eu tenho que achar essa distância de PX aqui, que eu não sei, né? Então, cateto oposto sobre hipotenusa é uma distância de 15 quilômetros, ok? Aí eu tenho a questão 4, que está falando da escada, eu tenho os dados delas aqui. A 4, né, uma escada rolante de 6 metros se liga a 2 andares de uma loja e tem inclinação de 30 graus. Determine em metros a altura desses andares. Aí eu tenho aí seno de 30, 0,5, cosseno de 30, 0,87, tangente de 30, 0,58. Então, aonde tiver esses valores aí, a gente vai substituir, ok? Vamos ver lá. A alternativa é a E, vamos ver por... Aí eu tenho a questão desenvolvida aí, né? Fiz o desenho direitinho. Então, seno de 30, caiu de ser um seno de 30. Seno de 30 é 1/2, né? Meio. Vocês fazem a regrinha de 3, a alternativa realmente é, ok? A próxima questão está falando de um foguete que é lançado de uma rampa situada no solo sob um ângulo de 60 graus, conforme a figura, tá? Aí eu tenho os dados aí, seno, cosseno e tangente, a altura em que se encontra o foguete após percorrer 12 km. A alternativa é a D. Aqui está a questão desenvolvida para vocês. Tranquilo? Eu sei que seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou multiplicar cruzado, faço racionalização, né? Não tem como fazer. 2 vezes BC, 2 vezes esse valor aqui. Racionalizo o denominador, me deu essa alternativa aí. Tranquilo? Um menino que está empinando uma pipa e se encontra a 50 metros do chão, sabe-se que a linha que sustenta a pipa é de 100 metros e encontra-se esticada, determina o solo plano horizontal de um ângulo de 80 graus. Então, tá aí. Sempre é a mesma situação, né? Então, vamos só interpretar e faz o desenho direitinho. A alternativa é a D, tá ela desenvolvida aí. Aqui a próxima alternativa, a próxima questão desenvolvida. Vocês fazem a correção. Lembrando para vocês que eu estou com um livro antigo, tá, gente? Bom dia, fiquem com Deus. Bom final de semana.